E aí, pessoal, preparados para mais um episódio do Da Minha Biblioteca para Sua? E a indicação de hoje é fantasia. Então, gente, nosso livro indicado é um livro que eu gosto muito de coração, é um livro que eu releio todos os anos, então se você me segue lá no Instagram, você vai ver que todo ano tem postagem na contagem dos livros do ano, os livros das Crônicas de Nárnia, este livro mesmo. É um livro muito bacana, esse aqui é o volume único dele, existem a versão também separados, mas esse aqui é o mais famosinho, é o mais conhecido. É um livro que também tem filmes, tem 3 filmes que contemplam 3 dos livros, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o livro 2, o Príncipe Caspian, que é o livro 4, e A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é o livro 5. Então, se você só assistiu os filmes, você não sabe da criação de Nárnia e como tudo isso aconteceu, e também nem como que as crônicas terminam, né? E aí é uma coisa muito bacana. Bem, o autor, C.S. Lewis, ele escreveu este livro para crianças, ali no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então nós tínhamos muitas crianças que estavam órfãs, que perderam seus pais nos bombardeios, porque a Alemanha bombardeou a Inglaterra, né, muitas vezes, tanto que o contexto da história, no primeiro filme, né, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nós vemos isso. O filme começa com Londres sendo bombardeada e o governo teve a ideia de retirar as crianças da capital e levar elas para o interior para salvar pelo menos as crianças dos bombardeios. Então nós temos aí os 4 irmãos que são bastante conhecidos, né? O Pedro, fugiu o nome. O Edmundo, a Lúcia e fugiu o nome de uma irmã. Daqui a pouco eu lembro. Então nós temos os 4 irmãos sendo enviados para casa de um senhor, né, que era muito rico, um casarão e tudo mais. E é quando acontece a história do segundo livro. Mas a gente precisa ler o primeiro, porque o primeiro livro é fantástico. Na verdade, todos os livros são muito bons. A gente começa com o primeiro livro, O Sobrinho do Mago. E o Sobrinho do Mago, então, ele tinha um tio que tinha feito uns anéis, que dava pra você ir pra outros mundos, e o tio acaba usando o sobrinho de cobaia, e o sobrinho acaba indo com uma vizinha que é amiga, e ele então descobre um outro mundo, onde ele encontra a feiticeira, que é a Feiticeira Branca, que aparece lá no segundo livro, e aí eles retornam e depois eles acabam indo para Nárnia, e eles levam essa feiticeira para Nárnia. Então a feiticeira chega em Nárnia por conta do Sobrinho do Mago. E a história rola, tal, eles chegam lá, Aslan está criando Nárnia, então eles ouvem uma canção, porque tudo é criado pela voz do leão. Gente, fantástico, muito, muito fantástico. E tem alguns desafios, algumas aventuras, eles retornam para Nárnia. Ele acabou plantando um pé de maçãs, né, de um fruto de Nárnia. E ele acaba, a árvore acaba envelhecendo, né, cresce, tá envelhecendo, tá ali para ser arrancada, e então ele constrói um guarda-roupa com a madeira dessa árvore, que é o guarda-roupa do livro 2. Então ela acaba sendo uma passagem para Nárnia, porque ela foi feita com material originário de Nárnia. Então as coisas querem voltar para o seu lugar de origem. Então nós temos o segundo livro, onde nós temos uma passagem muito interessante que já faz referência ao evangelho, né, bíblico, contando a história aí de Jesus, né? Quando Edmundo passa por traidor e ele deveria morrer, e Aslan então ele se
coloca no lugar do traidor e ele dá a vida por este traidor. Então ele ressuscita e aí tem a guerra e eles são feitos, os 4 irmãos são feitos reis e rainhas de Nárnia. Eles são conhecidos como filho de Adão e filha de Eva, uma referência ao primeiro humano, né, aos primeiros humanos que foram criados. E aí entra outras histórias, entram alguns outros personagens. Um livro que eu gosto muito é o livro 3, O Cavalo e o Seu Menino. Conta a história de um menino que foi raptado quando era criança. Ele era criado por um homem pobre, na verdade ele era escravo, né? E ele descobre um cavalo de Nárnia, que é um cavalo falante. Gente, é fantasia, os animais falam, tá? Tem Papai Noel na história, tem ninfas, dríades, deiades, tem centauros. É lúdico, lembra que é pra criança, tá? Ele fez essa história pra criança, então tem que ser algo que chame a atenção da criança e não de um adulto, tá? O foco não é você adulto, o foco é a criança, é o infanto juvenil. Isso traz uma beleza muito grande pros textos. Então, esse menino, ele encontra um cavalo de Nárnia, e é um cavalo falante, eles combinam então de fugir e voltar para Nárnia. Então eles encontram uma outra moça com uma égua que também era de Nárnia e eles buscam junto esse caminho. E em algumas partes do caminho mostra como que Aslan vai cuidando e direcionando da história para que tudo dê certo. Né? E uma passagem que eles estão pelo abismo e é uma fase de muito medo, quem está guiando é o leão. Então assim, mostra muito cuidado de Deus para conosco, isso é espetacular. O livro do Príncipe Caspian é um dos livros que eu acho assim mais devagar a leitura. A história é boa também, ele mostra pessoas que chegaram ali, mas são de outro mundo, eles chegaram via outro portal, outro lugar, e Aslan então restitui eles para a terra deles, e enfim, tem toda essa história e surge aí o personagem Príncipe Caspian, que ele na verdade não é narniano, ele é telmarino, então ele é de um outro povo. Tem várias histórias onde mostram todo esse período que no filme 2 mostra, né, já os 4 irmãos adultos andando a cavalo, brincando, e quando eles então entram na floresta e voltam, né, pra terra, lá pra casa onde eles estavam. E durante todo esse período que eles reinaram, acontece essa história do cavalo e o seu menino, acontece vários outros momentos, assim, eles viajavam muito de barco, eles governavam aquela terra, foram os anos dourados de Nárnia, né? Então depois vem a viagem do peregrino da Alvorada, que vai contar aí 1 ano depois da volta deles, da história do príncipe Caspian. Não são todos os irmãos que voltam, só o Edmundo e a Lúcia, eles levam um primo dessa vez. E esse primo é um cara muito chato, muito chato. Você pega a raiva, ranço desse menino, o Eustáquio, lá logo no começo, assim, da história. Ele é arrogante, soberbo, ele se acha, e ele sempre trata mal os primos, né? Até que num determinado momento da história, ele passa por um caos muito grande, e ele passa a ter um problema muito sério na vida dele, e esse problema faz ele refletir algumas coisas, e faz ele repensar as atitudes dele. E Aslan o transforma, né? Aslan devolve a forma humana para ele e ele é restaurado. Então, gente, olha a beleza, o ato maravilhoso de Deus de transformar você pecador, eu pecadora. Isso é muito fantástico mesmo. Como que Deus faz, né? Para transformar você que se aproxima, que quer ser transformado. Isso é muito legal. E isso, gente, é sempre numa linguagem infanto-juvenil, tá bom? Uma linguagem aí para crianças. Depois a gente vem para um discurso, os 2 últimos livros, A Cadeira de Prata, que também não conta com todos os personagens, os 4 irmãos. Se eu não me engano, é só a Lúcia e o Eustáquio que vem pra cá, mas tem algumas histórias bastante interessantes. Este ano eu ainda não reli esse livro, ele será relido este mês. Eu vou ler ele de uma maneira diferente. Eu ouvi uma indicação aí que ele tem, foi baseado num livro específico da Bíblia, então eu vou fazer essa leitura acompanhada com ele. E aí ele vai estar no livro das leituras do mês, tá? No comecinho aí do mês de setembro. Então se você quer saber mais, volte aí depois para assistir esse vídeo que virá das leituras do mês, tá? E ele fecha o livro com A Última Batalha.
E o livro todo, na verdade, ele é a história da redenção, né? De como o mundo foi criado, como o pecado chegou no mundo, qual era o plano de Cristo, de Deus, né, para salvar esse mundo pecador, o plano em ação, porque Jesus veio e morreu, e aí a gente tem a promessa da segunda vinda, né, do advento, e como que as coisas iam acontecer, as profecias de antes dessa segunda vinda, o anticristo e tudo que ia acontecer de ruim, né, no mundo. E isso está descrito também na última batalha. Então nós temos na última batalha, vou dar alguns detalhes, uma dupla interessante, um macaco e um burro. E eles encontram uma pelagem, uma pele de leão. E eles acham interessante, porque faz muito tempo que Aslan não se manifesta, que eles acham que Aslan nem existe. Então o macaco tem a brilhante ideia: vamos pegar esta pele e vestir em você, burro, e você vai se passar por Aslan. E o burro acaba topando. E aí então a mente malévola da dupla é o macaco, que vai causar muitos transtornos, tudo em nome de Aslan. Tá aí um anticristo, né? E até que chega o momento aí, de fato, da última batalha, onde tem uma guerra muito grande, muito forte. E é neste momento que Aslan reaparece. Gente, é de arrepiar. O julgamento final. Então, se você é cristão, você acredita, vê essas coisas, leia esse livro. Leia com um coração aberto, principalmente o último livro, a Batalha Final. Ele vai trazer para você algumas coisas interessantes, vai te ajudar a refletir sobre outras e fazer uma autorreflexão também, né, de como tem sido a sua vida e como você tá vivendo, né, buscando esse Deus, e se de fato esse Deus aí é do mesmo jeito, né, que você, na sua cabeça, você formou a imagem dele. Então, vou deixar essa dica para vocês, tá bom? Esses dois últimos livros, eles vai ter aí resenha deles ou comentários sobre eles nos próximos vídeos. Aí eu tô fazendo agora, né, o vídeo com os livros, comentários dos livros que eu li dentro do mês. Então, pretendo que eles estejam agora no próximo vídeo, que vai ser aí entre o último dia de agosto para a primeira semana aí de setembro. Já saem os livros de agosto. E acho que vocês vão gostar, acho que vale a pena. Se você tem criança, adolescente, se você quer que seu filho aprenda um pouco mais de Jesus e ele é adolescente, incentive ele a ler esse livro, leia com ele o livro. Vai ser enriquecedor para você, para sua família. Gente, é uma fantasia que aponta para as verdades que nós acreditamos e que está escrito na Bíblia. Isso aqui não é o que vai te doutrinar, isso aqui não é o que vai te converter, mas ele é um caminho para aguçar a sua curiosidade para querer saber mais sobre esse Jesus, sobre esse Aslan. E aí, você já aprendeu os nomes do Aslan aqui no nosso mundo?